Efésios 2, nós vamos ler os versículos de 1 até 10. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esta é uma passagem, creio que bem conhecida de todos nós, da nossa igreja. Temos feito muita ênfase na graça de Deus, como nós nos sentimos agraciados. E eu li acerca desta passagem que ela é uma das mais maravilhosas e chocantes das Escrituras que alguma vez foi escrita. Num congresso que eu participei há um tempo atrás, eu ouvi um pregador. Aliás, eu gostei muito daquele momento de poder estar ali com aqueles irmãos e fiquei impressionado com a qualidade do evento e também do pregador, mas uma das ideias que me marcou e ficou comigo é que ele costumava preparar as pregações, os sermões, em frente a um cemitério. Ele ia até ao cemitério, que era relativamente perto da casa dele, e ficava com o cemitério em frente, e várias vezes ele olhava para o cemitério e dava para ver os sepulcros, os túmulos, e ele preparava a sua pregação, aquilo que ele iria dizer à igreja, e é por causa de textos como este. Naquela altura ele estava a ensinar sobre Romanos, que é também uma carta escrita para explicar o Evangelho. Mas esta noção de que Deus fala com mortos e Deus dá a vida, Deus ressuscita mortos. E é esta ideia que a igreja tem também, que nós temos, e há esta expectativa de que mortos espiritualmente e pessoas que ainda não vivem espiritualmente, pela leitura, pela exposição, pela pregação da palavra de Deus, que venham à vida, que Deus dê vida por meio da leitura, da explicação, da aplicação de palavras como estas que acabamos de ler. Aqui neste texto nós descobrimos o verdadeiro diagnóstico da humanidade. É por isso que é chocante a forma como Deus revela quem nós somos. E é bem pior do que a maioria de nós gostaria de admitir. Aqui também nós descobrimos a incrível graça e a bondade de Deus, que é muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. E é assim que aparece a mensagem, este grande contraste. A nossa condição, mas também a graça e a misericórdia de Deus. Se nós não conseguirmos compreender a gravidade do nosso pecado e a realidade da nossa situação fora de Cristo, nós nunca compreenderemos a maravilha ou o poder do Evangelho. Por que é que esta mensagem é tão preciosa? Nós precisamos ser persuadidos, ensinados, nós precisamos ser esclarecidos acerca da nossa condição. E é isso que Deus faz por meio das Escrituras, por meio do seu apóstolo, deste homem que ele escolheu, a quem ele usou para que esta mensagem fosse clarificada, esclarecida, ensinada, anunciada. Não é por acaso que nós encontramos Paulo a escrever estas palavras imediatamente a seguir àquela oração que nós estudamos da última vez que olhamos para Efésios, no final do capítulo 1.
Ele quer que os cristãos de Éfeso conheçam o poder incomparavelmente grande para aqueles que creem. Um poder que foi demonstrado na realidade física da ressurreição de Jesus. Agora, recorda-lhes que foi esse mesmo poder que foi necessário para os elevar àquela dimensão, àquela esfera de existência que agora desfrutam das bênçãos de Deus, os lugares celestiais, essa posição em Cristo em que estão os crentes. Então este capítulo, ele leva-nos ao cerne do que Deus teve de fazer para criar a igreja, ao reconciliar a humanidade consigo mesmo e ao reconciliar os judeus com os gentios. É isso que nós vemos neste capítulo. Nós vamos olhar para a primeira parte, esta reconciliação da humanidade consigo mesmo. Antes de reconciliar pessoas entre si, Deus reconcilia pessoas consigo. É assim que nós podemos ter paz uns com os outros. Verdadeira paz é quando temos essa paz com Deus. Há um sentido em que Paulo quer que os seus leitores saibam e lembrem. E por isso, no versículo 11, nós não lemos, mas se puderem olhar para o versículo 11, lá usa esta expressão: lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Lembrai-vos que naquele tempo estavais sem Cristo, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Lembrai-vos. Portanto, Paulo quer que os seus leitores, seus irmãos que estão a ler esta carta, saibam e lembrem que eram bem diferentes, o que eram, como costumavam andar. É assim que está no versículo 2. Andastes, é passado, como é que costumavam viver, andar. E termina esta parte falando-lhes do modo como agora são capazes de andar. O versículo 10 fala de um andar diferente. Um andar em boas obras, de fazer o bem, uma nova forma de viver. Mas esse verbo aparece tanto no início desta parte, no versículo 2, um caminhar diferente, um andar diferente. Outrora era em delitos, em pecados, era segundo o curso deste mundo, debaixo dessa autoridade e domínio e escravidão do poder das trevas. Mas há um novo andar que nós vemos aí no versículo 10. Então passaram do andar da morte para o andar da vida, simplesmente por causa do maravilhoso amor e da graça de Deus. É isso que faz diferença. É o amor de Deus, é a graça de Deus que faz essa diferença no andar. Então, olhando para o andar da morte, esses primeiros 3 versículos, onde nós lemos: todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Embora Paulo possa estar a dirigir-se a um público predominantemente gentio, portanto estrangeiro, não judeu, ele quer que eles e nós saibamos que ele está-nos a fornecer o diagnóstico de toda a humanidade. Não são só os gentios, são também os judeus, são todos têm este diagnóstico. Ninguém pode escapar, ninguém está isento. Quer nós tenhamos uma prestigiada linhagem religiosa, a nossa ascendência vindo de famílias que sempre procuraram estar num contexto religioso, de fé, não importa a ascendência, não importa o ambiente e a cultura do país ou da família, quer sejamos judeus ou gentios, esta é uma descrição de cada um de nós fora de Cristo. Não importa se era religioso ou se era um devasso de uma família ímpia que não conhece Deus, não importa a nacionalidade, todos, cada um de nós fora de Cristo é descrito desta forma. Seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Como diz no versículo 1, mortos em delitos e pecados. Uma outra versão, uma outra tradução da Bíblia, estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esta palavra é importante, a expressão delito, que é traduzida por transgressão, é passar um limite. Transgredir é desviar-se de um caminho. Equivale a um pecado de comissão, ou seja, nós sabemos o que fazer, o que deveríamos fazer, mas escolhemos conscientemente o contrário daquilo que nós deveríamos fazer. Já o pecado, a expressão pecado, ela representa o pecado de omissão. É falhar o alvo, é ficar aquém de um objetivo.
Nós podemos querer viver de forma correta, podemos querer, esforçamos-nos, tentamos fazer o que é certo, mas descobrimos que não conseguimos. Os padrões de Deus são muito maiores. Os padrões estabelecidos por Deus são muito maiores. Nós ficamos aquém, nós pecamos. Nós não conseguimos fazer aquilo que Deus quer fazer. Então estas duas palavras, delitos ou transgressões e pecados, parecem ter sido cuidadosamente escolhidas para dar uma ideia global, uma ideia geral da maldade humana, da pecaminosidade humana. Paulo quer que os seus leitores sejam bem conscientes, muito conscientes quanto à sua condição perante Deus, a fim de poderem ver mais claramente. Quanto mais negra é essa realidade do pecado na nossa história, no nosso interior, na nossa carne, aquilo que toma conta de nós, mais evidente fica a luz da glória de Deus no seu amor e na sua graça. E também, obviamente, no poder que Ele exerce, tanto para ressuscitar Jesus, dando-lhe a vida, como fazendo de nós mortos em transgressões e pecados, condenados, dar-nos vida e dar-nos esperança da vida eterna. Fica muito mais claro quando entendemos a nossa condição, a nossa realidade, que não há nada luminoso em nós, não há nada de valor intrínseco em nós, na nossa natureza. Nós estávamos escravizados. Esse andar neste mundo, o andar na transgressão e no pecado, até pode parecer que é conduzido pela escolha do indivíduo, por escolha pessoal, mas o que Paulo está a fazer, ele está a empenhar-se para mostrar que o mundo sem Cristo não é livre. O mundo sem Cristo é escravo do mal, é escravo dos desejos da carne, que são maus. E a carne é aqui usada nesse sentido de impulsos do nosso corpo, da nossa natureza, que são contrários à vontade de Deus. São os impulsos egoístas ou violentos. É assim que a carne é descrita, tanto nesta carta como em outras cartas que Paulo escreveu. Ele fala dessa luta da carne com o espírito, tanto em Gálatas, mas também em Romanos. E ele fala então, neste texto aqui, neste capítulo 2, de 3 senhores que nos controlam antes de nós termos resgatados por Cristo. 3 senhores que nos controlam. O mundo, o versículo 2 fala do curso deste mundo, fala do diabo, segundo o príncipe da potestade do ar, também no versículo 2, e como já vimos, da carne, as inclinações, a vontade da carne, dos pensamentos. Se este novo momento, se esta nova vida, a nova era de Cristo é caracterizada por um andar diferente, como nós vemos no versículo 10, que já lemos, essas boas obras, que mais à frente no capítulo 4 fala do modo digno de andar como cristão, a vocação que nós temos é uma nova forma de viver, de andar. No capítulo 5 fala de andar em amor. Então a vida velha, essa velha era, ou os caminhos deste mundo são um padrão de vida que é diferente e que está em oposição aos caminhos do novo povo de Deus. Portanto, a carne, o mundo, o diabo, é uma ilustração da oposição a Deus, aos caminhos que Deus quer que os seus filhos, que o crente ande. Então o diabo é aqui referido como o príncipe da potestade do ar. No versículo 2 temos essa expressão. Em outras partes do Novo Testamento, ele é chamado de o maioral dos demónios. Maioral é sinônimo de príncipe, assim como está em algumas traduções. O príncipe ou o maioral dos demónios. É chamado de o príncipe deste mundo, em João 12, versículo 31. Também no capítulo 14, o príncipe deste mundo. É chamado de o Deus deste século, ou desta era, em 2 Coríntios 4. Mas é claro que Paulo está a falar do diabo. Esta é uma referência a Satanás. E ele aparecerá nesta carta novamente, no capítulo 4, versículo 27, numa advertência. O nome diabo aparece. Não deis lugar ao diabo. E é num contexto de relacionamento entre irmãos. Também é mencionado no capítulo 6, nos versículos 11 e 12. Fala das ciladas do diabo e do poder dos demónios, com estas expressões: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal.
é uma referência a Satanás e aos anjos caídos, aos demónios. Então o diabo é apresentado aqui como aquele que procura perturbar os relacionamentos dentro da igreja e aquele contra quem a nossa batalha deve ser travada, não contra as pessoas, mas a nossa luta, devemos ter essa consciência que é travada contra poderes espirituais. Todos os povos, todas as pessoas se encontram debaixo da autoridade do diabo, vivendo à sua maneira. Ele está a atuar nos filhos da desobediência, nos desobedientes. Isto não significa que todas as pessoas estão possuídas por demónios que foram... Há uma expressão que quem estuda, e eu já ouvi alguém falar e usar essa expressão, canalizados. É um canal espiritual ou um portal que se abre e o diabo, o demónio, entra através de rituais, normalmente com sangue, com orações. Mas às vezes, sem ser necessário nada disso, nós sabemos que há pessoas que são endemoniadas. Jesus lidou, os apóstolos lidaram, alguns de nós já testemunharam pessoas endemoniadas a terem um comportamento, a terem uma atitude que humanamente é incompreensível, a não ser que nós realmente acreditemos que elas estão possuídas por algum espírito maligno, estranho. Mas afirmar isto, que todos os povos, que todas as pessoas se encontram debaixo da autoridade do diabo, que vivem à maneira do diabo, não significa que todas estão endemoniadas. Não é isso que a Bíblia ensina. E também não é isso que nós estamos a ler aqui, mas significa que todos servem o diabo de alguma maneira. Ele é o mestre de toda a humanidade. Embora as nossas ações fora de Cristo possam até ser consideradas livres e pessoais, há pessoas que acham que são verdadeiramente livres, não seguem nenhum Deus, não seguem nenhuma religião, acham-se livres, mas são de facto dirigidas por Satanás e são dirigidas para longe de Deus, para longe de Cristo. Toda a humanidade serve a um de dois senhores, ou serve o Senhor Jesus, ou serve o príncipe da potestade do ar. Em outras palavras, é o comandante dos poderes do mundo invisível. E está a atuar. Hoje está a atuar. Ou está em Cristo e é submisso a Cristo, ou é submisso a Satanás. Faz a vontade de Satanás. É isso que Paulo está a dizer. Não há terreno neutro. Não há uma terceira opção. Ou é de Jesus, e Jesus é o Senhor, ou então quem é esse Senhor é Satanás. Mesmo que não esteja endemoninhado, mesmo que não vá para um ritual satânico, não faça sacrifícios com sangue, nem orações repetitivas a invocar demónios. Mas o que é certo é que nós aprendemos que os filhos da desobediência, aqueles que não seguem Jesus, que não têm Cristo, que não têm Deus, que não têm esperança em Deus, seguem o príncipe da potestade do ar. Foram os acontecimentos de Gênesis 3 que nos deixaram nesta condição, espiritualmente mortos, cegos e a servir o mestre errado. Nascemos assim. As nossas crianças, por muito lindas e com uma aparência angelical, elas nasceram assim. Nasceram desta forma, com um mestre errado. Elas vão seguir essas inclinações da carne, elas vão seguir os pensamentos do mundo, elas vão ser inflamadas pelos dardos, pelos pensamentos satânicos, diabólicos, malignos. Quando nós passamos do quadro geral da humanidade, tal como é apresentado na Bíblia e vivido na história, nós sabemos, nós que temos lidado uns com os outros, nós que somos honestos e temos essa oportunidade da Bíblia de ser honestos, a olhar para dentro de nós, portanto é a história, é a realidade, é a verdade. Mas quando passamos desse contexto de analisar quem somos para o contexto de Efésios, é necessário, é útil recordar, lembrar que aqueles a quem Paulo está a escrever, eles eram pessoas normais, cidadãos normais daquela chamada Ásia proconsular, uma região, tinha uma cultura própria, pessoas normais, com as suas profissões, a seguirem a sua vida cotidiana. E tal como a maior parte de nós, os que se reuniam naquela
sala, a escola de Tirano, porque nós sabemos que as pessoas a quem Paulo teve a oportunidade de ensinar, elas pertenciam a estes grupos. Nós aprendemos isso em Atos 19. Algumas pessoas que se reuniam numa escola, a escola de Tirano. Eram pessoas que tinham interesse pela fé, pela religião. Então, essas pessoas, como alguns judeus que creram, que entenderam a importância de ouvir Paulo ensinar, procuravam estar com ele, estavam lá na cidade de Éfeso e leram esta carta, foi dirigida a essas pessoas também. Até aqueles que praticavam feitiçarias, aqueles que eram praticantes do ocultismo, e que nós sabemos também em Atos 19 que um grupo significativo se converteu, mas todos eles eram considerados pessoas normais, não eram particularmente maus. Mesmo aqueles que praticavam a feitiçaria, naquela cultura, eles eram pessoas consideradas normais. Mas quando foram confrontados com a verdade e com o poder do Evangelho, lemos em Atos 19, versículo 18, que muitos vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Foi quando ouviram acerca da verdade e do poder do Evangelho. O verdadeiro estado dos seus corações não foi exposto quando comparados com outros, com outras pessoas à sua volta, os seus conterrâneos, os seus familiares, as pessoas da igreja. Não é isso que o texto diz. Quando confrontados com a verdade e o poder do Evangelho, é que o seu coração foi exposto. E é esta diferença que queremos perceber em nós. É este contraste que precisa surgir. Não é quando olhamos uns para os outros, não é quando nós nos comparamos com pastores, com missionários, com esposas de pastor, com homens e mulheres piedosos. É o Evangelho, é o que Deus diz, é a palavra que deve ser esse espelho, que deve ser esse guia, esse padrão para nós nos analisarmos e nos avaliarmos. Nós vamos ter sempre motivos para nos orgulharmos quando olharmos para pessoas. E vamos ter sempre motivos para nos sentirmos deprimidos e desprezados e humilhados quando olhamos para pessoas. Mas quando olhamos para Deus, quando olhamos para o Evangelho, quando ouvimos este retrato, esta descrição do que a Bíblia diz acerca de nós, nós podemos ter uma consciência clara de quem nós somos. Os desejos da nossa natureza pecaminosa ou as paixões da carne são muito mais do que os excessos carnais associados à luxúria ou à gula. Não são só os nossos corpos que são influenciados pelos delitos e pecados. As nossas mentes também são influenciadas. A natureza completa destes apetites pode ser percebida lendo Efésios e anotando o oposto de todas as instruções que se relacionam com o andar nos caminhos de Deus. Ao fazermos essa leitura atenta de Efésios 4, 5 e 6, são capítulos que estão repletos de descrições do que é esta nova vida em Cristo, criada para ser como Deus em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24 fala do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então é ler acerca daquilo que Deus espera para o novo homem, para esta nova vida, para este novo andar, que nós podemos ver o velho homem em nós. Essa velha natureza. Esse velho andar, esse andar como andávamos outrora e como é tendência de andar da humanidade. Quando nós deixamos de andar nos seus caminhos e seguimos o caminho do mundo, todas estas qualidades dadas por Deus encontram o seu oposto. Aí são os desejos da carne. Fica evidente o que é o nosso corpo, o que é a nossa natureza. É isso que nos faz ser considerados condenados. Estávamos condenados, culpados. A condição resultante da humanidade sem Cristo é que éramos, por natureza, objetos, ou como diz no versículo 3, filhos da ira. A ira santa de Deus contra o pecado é dirigida àqueles que, por natureza, são pecadores. A humanidade não tem esperança fora de Cristo. A doutrina da ira de Deus é bastante impopular na cultura moderna. Os nossos dias, tanto dentro da igreja como, obviamente, fora dela, mas até na igreja, falar da ira de Deus é muito impopular, é desagradável. Nós queremos um Deus amoroso e perdoador que nos trate de uma forma que nos dê certeza de que
vai ficar tudo bem. Temos ouvido muito esta expressão, pelo menos aqui em Portugal, vai ficar tudo bem. Até cartazes com arco-íris, não sei se lembram, eu vi vários com este slogan, vai ficar tudo bem. E queremos esta mensagem dentro da igreja. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Falar de ira de Deus é bastante desconfortável. Nós temos dificuldade em pensar num Deus que possa estar zangado com a sua criação, mesmo que a sua ira seja justa e não esteja contaminada por motivos pecaminosos. Existe uma forte pressão nos média, a forma de fazer política na Europa. Esta ideia da tolerância cria esta pressão em nós, esta tendência de nós acharmos que Deus sempre vai agir desta forma mansa, sempre vai perdoar, sempre vai ser misericordioso, Ele não vai ficar zangado. Mas quando nós paramos para pensar nisto, quando refletimos acerca das implicações do que estamos aqui a considerar, nenhum de nós atua de forma como queremos que Deus se comporte. Quando nós percebemos uma injustiça, sobretudo quando ela é vivida pessoalmente, nós usamos esta expressão aqui em Portugal, nós ficamos passados. Quando a injustiça é praticada contra nós, quando nós percebemos uma injustiça, nos sentimos maltratados, nós ficamos zangados. Nós ficamos irritados. Há ira dentro de nós. Queremos que os culpados sejam apanhados e que seja feita justiça. Nós não ficamos nada contentes, não nos agrada a ideia de que o mal fique impune, que não haja um castigo, a não ser, claro, que tenhamos sido nós a cometer o mal ou a maldade. O problema com a nossa visão da justiça é que ela está contaminada pela mesma mentalidade descrita nos primeiros versículos deste capítulo. Seria muito melhor se nós tivéssemos um juiz perfeito, imaculado, isto é, sem pecado, com padrões perfeitos, cujo julgamento fosse absoluto e completamente fiável. O nosso problema é que quando nós encontramos um juiz assim, porque existe um juiz assim, o seu veredito sobre nós é culpado e deve ser condenado. Este é o veredito desse juiz perfeito. Nós estamos muito aquém da perfeição exigida. Tal como os outros, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós não somos melhores do que ninguém. Pessoas que fazem escolhas diferentes da que nós fizemos esta manhã de estar num lugar como este. Nós precisamos lembrar que estar neste lugar, estar neste contexto, não significa necessariamente nós termos deixado de ser filhos da ira. E já vamos falar sobre o que significa deixar de ser filho da ira. Mas é absolutamente necessário que nós entendamos estes primeiros 3 versículos para poder entender os restantes e valorizar o que está no versículo 4, a partir do versículo 4, o que Deus fez. Então os versículos anteriores são fundamentais para a nossa compreensão dos versículos 4 a 7, porque sem um diagnóstico correto da humanidade, nós não compreenderemos a maravilha e a grandeza do amor e da graça de Deus. Nós aqui, então, chegamos ao cerne desta passagem com o sujeito principal, que é Deus. A sua ação principal é dar vida. É o Deus que dá vida. A motivação para a ação de Deus reside apenas no seu caráter. Ele tem um grande amor com aqueles que são os objetos da sua ira. Interessante esta formulação. Deus ama aqueles contra quem se ira. Aqueles que andam em caminhos totalmente contrários aos que Ele deseja e ao que Ele propôs para a humanidade. Ele é rico em misericórdia e essas riquezas incomparáveis são vistas e expressas no Senhor Jesus. Isto é muito diferente daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos. Sentir esse amor por quem nos desagrada, por quem nos desobedece, por quem nos irrita, é difícil entender isto, mas é isto que o texto está a dizer. É assim que Deus faz. O que é extraordinário é que depois de ter deixado claro que estávamos mortos e, portanto, incapazes de mudar por nós mesmos, Deus fez por nós espiritualmente o que havia feito por Cristo fisicamente.
Cristo foi ressuscitado da morte para a vida e é isso que Ele faz conosco. Nós também fomos ressuscitados da morte para a vida. Cristo foi assentado nos lugares celestiais e assim também somos nós. É isso que Efésios está a dizer. O destino e o privilégio, experimentados apenas por Cristo, foram tornados nossos pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Aquilo que Deus fez com Jesus é aquilo que Ele faz com quem crê, com quem foi agraciado para crer. A nossa atual posição espiritual é da maior importância para a nossa compreensão do que significa ser igreja. O lugar em que nós nos encontramos agora, falando espiritualmente, esses lugares celestiais em Cristo, é um lugar muito acima, muito mais elevado do que todo o principado e potestade e poder e domínio. Porque nós estamos em Cristo e com Cristo. E Cristo, Ele está nesse lugar, como nós lemos em Efésios 1, na descrição, nessa oração, depois da oração, quando fala de Cristo, Ele está exaltado acima de qualquer poder, qualquer governador deste mundo. E ser igreja, ser cristão, é estar com Cristo nesse lugar, nessa dimensão, nessa esfera de existência. Agora nós encontramos-nos a receber todos os benefícios de estar lá nessa dimensão com Ele, os benefícios que já nos foram apresentados em Efésios 1, de 3 a 14. Isso deveria dar-nos muita coragem e ousadia. Obviamente também muita paz, esperança e alegria. Significa que quando nós lemos sobre a atividade de Satanás em perturbar as relações dentro da igreja, como nós já vimos no capítulo 4, dar lugar ao diabo, ele procura, através da mentira, da ira pecaminosa, do furto, da injúria, do descontrolo, são assuntos tratados aí no capítulo 4. Ele quer perturbar os relacionamentos dos crentes na igreja. Nós lemos então sobre a batalha para ser igreja. É difícil ser igreja. Capítulo 6 descreve essa luta de sermos crentes, de sermos igreja. Tudo o que é necessário para que essa batalha seja ganha e para que a igreja viva como igreja já foi conquistado por Cristo. Em Cristo já foi conquistado nos lugares celestiais. E é a partir da segurança da nossa identidade, de quem nós somos em Cristo, que nós somos capazes de nos tornarmos quem somos na nossa vida cotidiana. Tornar na prática pessoas que realmente sabem quem são, a quem pertencem e mostram essa identidade com esse andar em amor, andar em graça, andar em utilidade. É esse andar da graça que nós queremos perceber que é possível, porque estamos em Cristo. Ao longo da história e por toda a eternidade, a existência de um povo resgatado e reconciliado, isto é, a Igreja, é uma expressão da suprema riqueza da graça de Deus, expressa na sua bondade para conosco em Cristo. Deus mostra a sua bondade ao criar a Igreja. A Igreja anda na graça. É o andar da graça, essa forma de viver marcada pela bondade de Deus, pelo favor de Deus. Este é um conceito, graça é um conceito estranho. Porque nós temos mentes distorcidas, nós precisamos lembrar. Os primeiros versículos fazem parte da nossa essência, da nossa natureza física. E por isso, para explicar o conceito da graça, Paulo precisa usar duas negações. Ele tem que definir graça de uma forma negativa. Porque essa é a nossa tendência sempre de pensar em Deus e de pensar em fé, religião. A nossa tendência é achar que nós temos algum mérito. Fizemos alguma coisa ou que faremos alguma coisa que faça com que Deus, ou que explique porque que Deus se importa conosco. Porque é que Ele nos salva, porque é que Ele fala conosco, porque é que Ele estende a sua bondade, o seu amor. Há sempre essa tendência. Por isso Paulo tem que usar duas negações e a primeira é: não vem de vós. É um dom de Deus. A segunda não é pelas obras.
Os mortos não podem agarrar-se a nada. Se a fé depende de nós, então nós não estamos realmente mortos no pecado. Nós seríamos capazes de tomar uma decisão a favor ou contra Deus se realmente nós estivéssemos vivos. Mas como estamos mortos, nós não temos essa capacidade de nos dirigir, de começar a andar em direção a Deus. É isso que o texto está a dizer. Não vem de vós. A realidade é bem grave. Nós não podemos tomar decisões por nós próprios. Pode parecer que escolhemos Deus, mas isso é apenas porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E se quiserem, anotem, está no capítulo 1, versículo 4, essa escolha que foi feita antes de nós existirmos, mas também em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Fomos escolhidos em Cristo, em Deus, antes de existir mundo. Esta é a mensagem da Bíblia. Portanto, não é algo que nós possamos fazer que faz diferença. É tudo pela graça, até mesmo a fé pela qual nós nos apoderamos das promessas de Deus. É o seu dom para nós, é um presente, é uma prenda, como nós dizemos. A nossa salvação e a fé pela qual nós somos incluídos em Cristo vem de Deus, vem dele, vem do próprio Senhor. Então isto é profundamente humilhante. O facto de que toda a obra da nossa salvação vem dele humilha-nos. Nós não temos nenhum papel ativo, nenhum mérito. Nós não somos dignos de aplausos, de reconhecimento, de gratidão, de admiração. E todos nós queremos isso. Alguns mais, outros não tanto. Mas isto é humilhante. Nós não merecemos nada a não ser a condenação. Contudo, Deus, esse grande mas Deus. Versículo 4, há quem diga que este é o mas mais importante da Bíblia, o mais importante que já foi dito pela humanidade, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Ele alcançou-nos, Ele salvou-nos, Ele deu-nos esse entendimento. A segunda negação, então, é que não é pelas obras, não há nenhum desempenho humano que possa gerar aprovação ou aceitação por parte de Deus. Ele amou-nos apesar do facto de nós sermos rebeldes contra Ele, mesmo a nossa vida, já depois de conhecer Cristo, o Evangelho, esta vida, o dia a dia cristão, nós continuamos a depender da sua graça e da sua iniciativa, da sua eficácia, do seu poder. Nós continuamos a depender do Evangelho, continuamos a depender do Espírito de Deus para sermos cristãos. É Cristo em nós. É a vida de Cristo. É nós deixarmos de sermos quem somos, é nós negarmos a nossa vontade e deixar que Cristo viva em nós. Ainda hoje é assim. Mesmo depois de termos entendido, de termos sido vivificados, ressuscitados, sentados em lugares espirituais, mas ainda assim, enquanto estamos aqui, nesta dimensão, nós precisamos deixar que Cristo viva em nós. Por isso a glória é dele, é para Ele. Eu já afirmei algumas vezes, já ouvi irmãos afirmarem, por isso eu fui persuadido de que estaria certo dizer que as nossas boas ações são uma resposta à iniciativa graciosa de Deus. Mas eu tenho sido corrigido, ouvindo outras pessoas ensinar também sobre a graça de Deus. Então, olhando com atenção para este texto, nós podemos dizer que as nossas boas obras, essas coisas boas que nós fazemos, não são uma resposta à iniciativa graciosa de Deus, como uma forma de gratidão. Mas fazem parte da graça de Deus. Só fazemos o bem porque somos agraciados. Foi Deus que preparou as obras. Foi Deus que fez as obras para que nós as praticássemos. É tudo dele, é para Ele. Não somos nós que fazemos porque somos gratos. Agora eu vou fazer uma coisa boa para Deus, para mostrar que eu o amo e estou grato. O texto não diz isso. Até as boas obras. Foi Deus, são de Deus. Foi Deus que fez. Ele é que idealizou. O verdadeiro cristão é visto pelas boas obras. É uma expressão de fé, de novo nascimento. É que realmente é um novo nascido. Este é o caminho para o qual nós fomos chamados em Cristo. É andar nesse novo caminho, fazer essas boas obras. Mas o crente sabe, ou pelo menos deveria saber, se é crente, que essas obras são totalmente motivadas pela graça, preparadas de antemão por Deus,
E não há nada que nós tenhamos em nós mesmos e nada que ofereçamos a Deus para merecer a salvação ou a aprovação de Deus. Aqueles que andam nos caminhos de Deus fazem-no por causa da graça de Deus. Não é por gratidão. É por graça de Deus. Não é nossa gratidão que nos faz andar nos caminhos de Deus. É a graça de Deus que nos permite continuar a andar nos caminhos de Deus. É ou deveria ser a maneira como a igreja anda, pois nós somos feitura sua, somos obra de Deus. E essa deve ser, portanto, a evidência de que somos dele. Fazemos o bem porque ele preparou o bem para ser feito por nós. Então há um anseio ao ler e meditar nesta passagem. Há um anseio que Paulo transmite e que nós acreditamos que é um anseio de Deus ao deixar a palavra dele registada. Para ser lida por nós em momentos como este. Que nós possamos compreender o que Deus fez para nos tornar um povo. Que compreendamos aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Ele fez nos lugares celestiais, mas aquilo que Ele está a fazer na manifestação da igreja aqui na terra. Embora nós seguimos a Deus através de Cristo como indivíduos, nós precisamos lembrar que somos chamados a ser um povo. Ser de Deus não significa sermos indivíduos nas suas casas, nos seus montes, nas suas árvores, a terem um relacionamento com Deus. Esta carta é clara. Nós fomos chamados para ser um povo, para sermos igreja. Nós não devemos reduzir isto simplesmente ao nível da minha salvação. É o meu relacionamento com Deus. É o meu Deus. É o meu Pai. Pois se nós fizermos isto, nós podemos aprender doutrinas até grandes e verdadeiras na teoria, mas nós não compreenderemos Efésios na sua totalidade. E não seremos transformados na imagem dos propósitos futuros de Deus que Ele deseja que sejamos. Esse monumento que nós cantamos naquele lindo hino, o hino 504 da Igreja ao Fundamento, há uma estrofe que diz assim: a pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento, essa imagem tão grandiosa que Deus tem para a igreja, não é para indivíduos, não é para pessoas isoladas, mas é um corpo, é um conjunto de pessoas. E essa obra grandiosa, esse monumento, que trabalhados pela graça de Deus, quando ele surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Nenhum de nós, nem de Paulo, nem de Pedro, que Deus usou para instruir a igreja, mas é de Jesus. Ele é o cabeça, é de um corpo que tem membros, um conjunto de pessoas. Com esta passagem nós lembramos que caminhávamos por um caminho. Todos nós caminhávamos por um caminho, mas pela graça, agora somos capazes de caminhar por outro caminho. Jesus diz que é mais estreito, é mais difícil, é apertado, mas é um caminho de vida. O outro é de morte, mas este caminho, o caminho da graça, é um caminho de vida. Nós precisamos entender o amor e a graça de Deus, por isso estamos a falar sobre isso. Estamos a explicar com linguagem bíblica o que é ser amado por Deus, o que é ser agraciado por Deus. Lembrar que Deus nos livrou, estamos livres, não somos mais escravos do pecado. O Senhor livrou-nos da condenação e ressuscitou-nos com Cristo. Se nós quisermos viver como Deus quer que vivamos, precisamos lembrar disso. O que Deus fez. Entender o amor e a graça de Deus. Livrou-nos da condenação e ressuscitou-nos com Cristo. É importante nós termos alguns símbolos, algumas coisas que nos façam lembrar de verdades espirituais. Um irmão que costuma pregar, servir a igreja com a pregação, ele ia para perto ou para em frente a um cemitério preparar sermões. Lembrar que se não fosse Deus, ele estava a falar para mortos. É uma boa lembrança. É um bom recurso. Essa dependência.
preparar uma pregação, um estudo bíblico, um aconselhamento, olhar para um cemitério. Deus, se tu não fizeres, se tu não agires, se tu não exerceres o teu poder, é inútil. Eu falar para um morto, eu não tenho poder para o ressuscitar. Mas tu tens esse poder. A vida de amor é o resultado natural e esperado do que Deus fez por nós pela graça. O novo caminhar é o sinal de uma nova vida. Se nós não estivermos a caminhar desta forma, que é depois explicada mais à frente, nos capítulos 4 a 6, bem prático, o ensino de Paulo sobre o que é o caminhar do amor. A questão de saber se compreendemos o Evangelho ou se respondemos à chamada do arrependimento e à fé pode ser legitimamente levantada. Isto significa que nós podemos duvidar, nós podemos questionar se realmente alguns que se dizem cristãos nasceram verdadeiramente de novo. Se já estão nesses lugares celestiais em Cristo. Nós podemos fazer isso até connosco mesmos. A segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, carta escrita aos crentes, ele diz aos crentes, quem chama de irmãos, irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Se realmente nós estamos sentados nesses lugares celestiais, se percebemos o amor de Deus, a graça de Deus, e se estamos a crer, podemos fazer esse exercício e devemos fazer, especialmente no momento a seguir, quando pegarmos no cálice e no pão, nós podemos e devemos fazer esse exercício. Não, obviamente, nos deixando enganar por dardos inflamados do maligno. Não é porque eu pequei esta manhã, ou ontem à noite, ou esta semana que eu perdi a salvação. Isso é uma mentira que algumas igrejas espalham, que alguns crentes acabam por acreditar. Não é isso que nós estamos a aprender com Efésios. Não é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas aqueles que foram salvos, eles seguem um caminho diferente. Já foi descrito esse caminho. Eles confiam em Jesus, eles creem em Jesus, eles querem seguir Jesus. É um caminho de fé, é um caminho de boas obras. E boas obras significa fazer o bem, fazer o que é bom aos olhos de Deus, aquilo que edifica os outros, aquilo que constrói, aquilo que fortalece, aquilo que abençoa. Essas são as boas obras. Isto nós aprendemos com Deus. Isto nós recebemos de Deus. E por isso é a Deus que nós damos glória. É uma das expressões bíblicas de reconhecer a sua graça, que é maior, que vence as trevas a cada novo dia, a cada manhã, a cada recomeço que nós podemos ter agora. Arrependermos-nos dos nossos pecados, da nossa incredulidade, da nossa desconfiança, da nossa ansiedade, confiar no Senhor. Ainda que o nosso pecado seja grande, lembremos que a graça é maior. Ele é paciente, Ele suporta as nossas fraquezas. Ele é um Pai amoroso que nos chama a estar sentado com Ele. Ele recebe o débil, Ele recebe pessoas más como nós. Sabemos que o nosso pecado é grande, mas sabemos também que a sua graça é maior.